Marina, após as eleições de 2014 e a terrível campanha de desconstrução que o PT fez contra você, existe alguma possibilidade de que em uma eventual vitória de Lula esse ano, a rede possa apoiar o governo? Ela falou um pouco isso, né? Ela falou da posição. Que a e rede... eu vou completar a pergunta. Sim. E se for convidada para participar do governo, você aceitaria? Olha, primeiro, essa é uma agenda que, com tantas competências instaladas, que não é uma questão de uma pessoa, de um nome, né? O que a gente conseguiu fazer foi uma equipe, né? Se você olha as propostas que já estão sendo elaboradas pelo pessoal, enfim, da Coalizão Floresta, pessoal do Amazon, do IPAN, do ISA, da APIB, enfim, de tantas organizações, você tem muitas competências. É 30 anos de formulação, certo? Eu costumo dizer que o que eu quero ser é uma espécie de placenta, sabe? De? Placenta. Placenta? Sim, placenta. Por quê? Porque a placenta é algo que é fundamental para proteger a mãe e o bebê. Sem ela, o bebê não acontece e a mãe morreria, né? A destruição ali, no contato direto dos dois. Mas ninguém lembra muito da placenta, que tem esse papel fundamental, né? Estou com 63 anos. Já dei uma contribuição que é reconhecida no mundo todo, junto com essa equipe, que eu tive a felicidade de ter a autonomia de escolher. Quando o ex-presidente Lula me convidou, uma das coisas que eu pedi foi que eu queria ter autonomia para fazer a minha equipe, né? Então, eu tinha geógrafo ambientalista, geólogo ambientalista, advogado ambientalista, eu tinha filósofo ambientalista, eu tinha economista ambientalista, certo? E as pessoas reclamavam, mas o problema desse ministério é que só tem ambientalista. E eu dizia, mas alguém reclama de ter educador no Ministério da Educação? Alguém reclama de ter economista no Ministério da Economia? De ter médico no Ministério da Saúde? Por que reclamar de ter ambientalista no Ministério do Meio Ambiente? Mas foi esse o resultado, né? Então, o que eu espero é que seja um diálogo urgente entre os candidatos do campo democrático popular, né, e do campo democrático, com a inteligência, a capacidade formulada, instalada na forma de visão, na forma de processo e possibilidade de estrutura que está aí, certo? Depois, o que não vai faltar, né, são quadros que conhecem da agenda. Acho que o que a gente conseguiu é um trabalho de décadas, né? Você nunca teve um ministro antiambientalista no Brasil. Você pega na época do Collor, né, o professor Lutzenberg, você pega na época mesmo da ditadura, que é uma referência para todos nós ambientalistas, professor Paulo Nogueira Neto. Homem de altíssimo nível do ponto de vista humano, social, ambiental. Ele era tão competente que foi o único conselho da República deliberativo, se chamava CONAMA, que foi destruído no governo do Bolsonaro, correto? Foi criado graças ao professor Paulo Nogueira Neto, ministro Recupero, ministro Goldenberg, né? O Zequinha pode vir de uma origem, digamos, de uma família tradicional da política brasileira, mas ele é um ambientalista. A Isabela é ambientalista, o Mink é ambientalista, certo? Eu era ambientalista, o Zé Carlos Carvalho é ambientalista, o Duarte é ambientalista. É a primeira vez que a gente tem ministros antiambientalistas no governo Bolsonaro, correto? A ponto deles quererem fazer coisas que agora o projeto de regularização fundiária, de mineração em terra indígena, houve o próprio agronegócio dizendo, peraí, isso aqui está muito ruim, certo? Deu um break no projeto, porque eles querem ser mais perversos do que qualquer forma de perversão contra o meio ambiente e contra o indígena. Então, tem uma capacidade muito grande de gente, né, que eu conheci novo, sonhador, eu sou de uma geração um pouquinho mais atrás, né, mas que agora estão lá com seus 40 anos, né,
Enfim, essa estratégia aí de 30 e pouco É boa, né? é boa. Vou ensinar para eles. Estão aí com os seus 40 anos, né? E eu posso ver, né? Beto, tem até uns... por exemplo, o Capobianco, que é biólogo, mas é também um empresário bem-sucedido, ele foi fundamental como ambientalista, ajudou a criar o ISA, SOS Mata Atlântica, que é o movimento em defesa da Mata Atlântica, uma das organizações mais respeitadas aqui de defesa da Mata Atlântica, né? Por outro lado, eu tinha pessoas como o Kelma, na agenda de recursos hídricos, que era do governo do PSDB, que no começo, algumas pessoas criaram um estranhamento, mas vai ficar o Kelma, vai ficar, né, o pessoal que era do PSDB. Eu digo, não, eles têm mandato, vão ficar. E o Kelma foi fundamental, inclusive na transposição do Rio São Francisco, a proposta era de retirar 140 metros cúbicos por segundo do rio. Os engenheiros da ANA disseram, não precisa disso, basta 46 metros cúbicos por segundo. Não é? E foi reposicionado lá junto com o Ciro Gomes, a equipe dele, e foi isso que tornou viável. Claro que tinha a equação de fazer a revitalização, que depois foi abandonada. Sem isso, não é? A transposição fica altamente deficitária e prejudicada, porque o projeto todo, como a gente concebeu, era o braço da transposição e da revitalização. Né? Então, quando você tem esse olhar de que é importante mobilizar esse Estado mobilizador, você não vai ficar olhando, não, mas esse técnico aqui é do PSDB. Se tu chegar infartando, que Deus te livre, no hospital, tu vai olhar e dizer, não, esse aqui é pró-Lula ou pró-Lula ou pró-Bolsonaro. Tu quer que a pessoa use a ética médica para socorrer teu coração. Não é? Se a pessoa não é um negacionista, não é alguém que vai na contramão da realidade e respeita aquilo que é o imperativo ético desse tempo, na saúde, na educação, nos direitos humanos. Por que não? Enfim, é a diversidade. E para mim isso foi muito importante. Aliás, a gente tinha uma coisa que a gente fazia, e é engraçado, né? Agora, a polarização é com alguém que não é do campo da democracia. Na época, PT e PSDB tinha uma vantagem, era do campo da democracia. Né? Ganhando PT ou PSDB, era democracia. Correto? E eu me lembro que na área ambiental, o Fábio Feldman fazia o programa do PSDB. E ele sempre passava assim, para alguns de nós, né? Dá uma olhada aí para ver se tem alguma coisa. E como o que importava para nós era a agenda que tivesse bem colocada, independente de quem ganhasse, a gente contribuía para o Fábio Feldman para ele colocar lá. E quando eu fiz os programas do PT, eu pedia também para pessoas do PSDB, que são ambientalistas altamente respeitados, dá uma olhada aí, dá uma contribuição. Entende? Eu fico até emocionada falando isso. Poxa.